Gente querida do Terror Nada, sou o Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Fim da segunda rodada do Brasileirão 2025. Nenhuma novidade, mas um fato raro. Eu acredito até que seja a primeira vez na história de um campeonato nacional de pontos corridos em qualquer país no mundo. É algo para se verificar. Mas nenhum dos 20 clubes conseguiram 100% dos pontos conquistados já na segunda rodada. Comprova apenas o que todos já sabem. O Brasileirão é o mais parelho e disputado na face da terra. É algo absurdo. De cara assim, a gente já vê no mínimo uns 8 favoritos ao título. Coloque aí 6 com cara que vão disputar a zona de pasmaceira. E o restante, os outros 6, irão lutar para não cair para a segunda divisão. Ou seja, até a última rodada teremos grandes emoções. Mas tirando esse detalhe que não é pequeno, vamos atentar aos outros fatos paralelos. E infelizmente, já começaram as aberrações da arbitragem. Eu cito em especial Internacional 3, Cruzeiro 0. O lance da expulsão do zagueiro do time mineiro foi algo para virar tese para formandos no curso de árbitro, do tipo, o que um árbitro não pode fazer, pagando o preço de estragar uma partida de futebol e influenciar diretamente no resultado. A jogada, um lançamento, jogador colorado de costas para o gol, com 2 zagueiros a marcá-lo. Ele faz um malabarismo, vira e vai entrar na área. Quando ele entra na área, começa a pedalar, tipo a patinar. Mas na entrada, não está dentro ainda. E nesse momento tem 2 zagueiros cruzeirenses em cima dele. Aí ele sai tropeçando, cai, não cai dentro da área. O árbitro não marca nada. Quando ele chega na frente do goleiro adversário, tenta driblar, mas desequilibrado cai. Poxa, o árbitro vai e marca a falta na entrada da área. Falta essa discutível. Não dá para ter certeza que ele realmente foi tocado, porque na verdade o desequilíbrio pode ter ocorrido pelo movimento de estar de costas e virar para correr em direção ao gol. Estou falando pode. Mas mesmo que ele tenha sido tocado, o toque não foi forte o suficiente para desequilibrá-lo. Ele já veio desequilibrado. Não estou dizendo que ele forçou, não, muito pelo contrário. Ele queria vencer a jogada e fazer o gol. Mas se o árbitro optou em dar a lei da vantagem, ele não podia marcar a falta, porque o atacante levou vantagem no lance. Ele perdeu apenas na disputa com o goleiro. Mas digamos que o árbitro interprete que ele não levou vantagem, marque a falta fora da área. Naquele momento tinham 2 zagueiros. Não tinha ninguém que era o último homem fora o goleiro. Então, no máximo, um cartão amarelo. Mas olha, forçando. E ele expulsou o rapaz. Bom, e o VAR nessa situação? Primeiro, o VAR não pode se envolver dizendo se foi ou não falta fora da área, porque fora da área ele não tem alçada, é para o juiz de campo. Mas o árbitro pode sim se envolver no caso da expulsão. Só que nós estamos falando de uma moça em início de carreira no VAR. E um árbitro renomado já prestes a pendurar o apito dentro de campo. Então seria muito a ousadia dessa jovem de chamar o árbitro contestando a sua decisão. Fora que ela corria o risco de ser atendida, o homem chegar lá e confirmar a expulsão, porque é um lance puramente interpretativo. Ou seja, ninguém vai sair daqui alardeando roubo, porque de todas as formas que seja analisado, vai ter aquela coisa assim de eu concordo, eu discordo, é o interpretativo. Mas que foi uma forçação de barra caseira, isso não tem dúvidas. E é uma pena. Até então o jogo estava muito parelho, seria uma brilhante partida.
Mas tendo o adversário com 10 homens, o Internacional tomou conta, virou um treino, virou um passeio. Bom, mas o Colorado não tem nada a ver com isso, teoricamente não. Vamos ficar só no teoricamente, porque é muito cedo para começar a polemizar com o que acontece fora das quatro linhas. Teoricamente, o Internacional não tem nada a ver com isso. Mas é uma pena. É uma pena que a primeira vitória do time dentro de casa, diante da sua torcida, que por mais que ele comemore, afinal são 3 pontos, sempre tem aquela coisinha, né? No fundo, do fundo, é aquilo que eu penso, mas não confesso. Foi lastimável. Mas o Inter confirmou os 3 pontos, o que não é nenhuma zebra, com ele jogando em casa na fase que está. Fez uma boa partida, mas também deixou em aberto aquela desconfiança, que é um time do meio para frente brilhante, rápido, vertical, um futebol vistoso. Mas do meio para trás, se encarar um ataque incisivo, com jogadores que saibam o que fazer, o seu sistema defensivo confessa. Então o Inter venceu, convenceu pelo espetáculo que deu após a vantagem de um homem, mas ainda deixou muitas dúvidas da sua realidade, do que realmente se pode esperar dele na competição. Já o Juventude foi ao Rio de Janeiro, jogou uma bela partida. No início, em pleno Engenhão, enfrentando o campeão brasileiro de 2024, endureceu, teve até chances de gol. Aí vem até aquela questão do escorregão do seu atacante na hora de marcar um gol que normalmente não perderia, escorregou e caiu. Poxa, gramado artificial, o tapetinho. Eu acho que a CBF, ou a FIFA no geral, deveria se posicionar. Essa história de gramado tradicional, raiz com grama, gramado sintético com plástico, ele cria uma certa vantagem para o dono da casa. Porque jogador profissional acostumado na grama não vai esquecer como se joga na grama. Mas ir para o sintético é diferente. Então o time da casa sempre levará vantagem. Poxa, quanto mais a gente espera que os dirigentes do futebol nacional e mundial trabalhem para melhorar a qualidade do espetáculo, parece que eles gostam de jogar contra, polemizar. Mas o Juventude perdeu. Perdeu 2-0. E ficou aquela imagem que já se espera do Juventude. Um bom time, bem montado, elenco frágil, mas com os 11, 12, 13, digamos assim, titulares, ele vai incomodar, principalmente em casa. Mas é sem dúvida um dos times que a gente pode colocar naquela lista dos 6 que vão lutar para se manter na elite do futebol. E finalmente chegamos ao Grêmio. O que esperar de Grêmio? Claro, tanto falado do Inter quanto do Juventude e agora do Grêmio, tem sempre o atenuante de ser só a primeira e a segunda rodada jogadas. Tem muito que acontecer. No futebol não existe o se. Se o Grêmio continuar assim, se o Inter for nesse ritmo, se o Juventude continuar com aquilo. Não tem. Cada jogo é um jogo. Cada entrada em campo é uma batalha. Em várias circunstâncias. Então façamos o seguinte para que essa análise tenha lógica. O que vai acontecer amanhã, ao amanhã pertence. Estamos dizendo o hoje. Pelo que vimos nas 2 primeiras rodadas, não considerando os resultados, mas o futebol apresentado, se o Grêmio, olha o se, mas digamos assim, a continuar, olha o tempo futuro, é depois, a continuar, depois ao depois pertence. Como eu vou me colocar? Simples. O Grêmio, pelo que apresentou até aqui, é um grande candidato a ter como única pretensão se manter na elite do futebol. Já se falou de todos os senões de Quinteiro, de tudo que ele enfrentou, das dificuldades dele, que ele não tem culpa do que herdou. Ele não é o responsável, mas, repetindo o já falado, está longe de ser a solução. E Quinteiro, com o futebol que o Grêmio vem apresentando, sempre com as mesmas falhas e repetindo-as, sempre com os mesmos jogadores em péssima fase,
e sendo escalados. Tricolor, a coisa está complicada. E tudo leva a crer que hoje Quinteiros está... Quinteiros está prestigiado, seguro no cargo. Para quem conhece o futebolês, isso significa caixão e vela preta. Ele está no cai não cai. Vai enfrentar o Atlético Grau. Com todo respeito ao Atlético Grau, eu nunca ouvi falar desse clube, faz parte. Mas não quer dizer que é uma mosca morta. Pode ser um clube de pouca tradição e, de repente, montar um time sensacional. Leia-se São Caetano no início do século. Mas o Atlético Grau, até que prove o contrário, será apenas mais um São Raimundo, mais um Atletique. E por que não mais um Ceará? E se o Grêmio, independente do resultado, mais uma vez apresentar esse futebol, e também pensando a tempo futuro no jogo contra o Flamengo em casa, que está batendo a porta, olha, Quinteiro realmente está no telhado se equilibrando. Porque do jeito que está, nem o mais otimista ou paciente dos torcedores poderá dizer que até agora, amanhã é outro dia, mas até agora, no ontem que pertence ao passado, que já virou história e é fato consumado, Quinteiro tem mostrado incapacidade de montar um time equilibrado e, pior, incapacitado de mudar suas opiniões. Tudo bem, a gente tem que defender aquilo que acredita desde que não entre na teimosia. E essa forma de jogar, e alguns jogadores que ele está teimando em colocar em campo, definitivamente estão encurtando a sua possibilidade de permanência no comando do tricolor, apesar de ainda estar seguro no cargo e prestigiado.